E a pedido de vocês, vou fazer o segundo vídeo do Trello. Nesse vídeo eu vou explicar como você organizar os seus conteúdos usando o Trello, que é uma ferramenta que tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita dá para fazer muita coisa. Eu vou mostrar aqui o como eu uso e que eu acho super funcional. No vídeo anterior, vocês vão ver aqui no meu canal, que no vídeo anterior eu tinha colocado uma outra forma de utilização, mas eu sentia falta de visualizar melhor, de quando eu separar de uma outra forma. E também eu achei que quando a gente coloca cor, a gente tem uma definição melhor das coisas, você consegue separar melhor e assim fica visualmente muito mais fácil de você encontrar e separar aquilo que você está fazendo. Então, eu vou mostrar como eu uso e até a oportunidade de vocês verem como dá para fazer no gratuito muita coisa com o Trello e é muito fácil. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá que eu dou muita dica sobre conteúdo, eu ajudo você a destravar o seu Instagram usando conteúdos estratégicos para crescer e se posicionar. Bom, o fato é assim, o Trello ele é uma ferramenta que ele é só para o trabalho? Não, ele é uma ferramenta que você pode usar também para o seu dia a dia, planejar suas rotinas, você pode planejar inclusive roteiros, livros que você lê, fazer resumos, enfim, ele é uma ferramenta extremamente funcional que você pode usar e dividir com a sua equipe. Se você tem equipe, você pode dividir com a sua equipe. Sugiro quem tem assim mais pessoas que vai usar, por exemplo, se você tem uma agência e vai usar o Trello, eles têm lá uns videozinhos que mostram, mas se você for no YouTube, tem lá só digitar como compartilhar com a equipe o Trello, tem muita informação sobre o Trello, você não vai ter problema para isso. O que eu vou mostrar aqui é como eu uso o Trello para organizar os meus conteúdos da semana. E fica muito mais fácil de você colocar, inclusive, os seus insights que você tem aí para poder produzir. Então, vamos lá. O que eu quero observar, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Antes de mais nada, eu coloquei essa foto de fundo. Essa foto de fundo, gente, é muito legal porque quando você vai colocar aqui, ó, mostrar menu, quando você digita para procurar uma foto de fundo, deixa eu voltar aqui, que ele já está aqui. Ó, alterar tela de fundo. Tá? Eu já alterei porque a tela que fica é a tela cinza, então eu coloquei aqui a tela de fundo. Você pode optar pelas cores, né, que tem aqui padrão, ou por imagem, que é o que eu fiz. Quando você faz a opção por imagem, quando você coloca aqui, ele já dá algumas já pré-estabelecidas, mas você pode buscar por termos. Eu coloquei, por exemplo, Instagram, que é o meu foco de trabalho. Então, eu coloquei Instagram, deixa eu digitar inteirinho. Aqui ele vem as opções. E essas opções é do Unsplash. Esse site é fantástico, tem muita imagem lá gratuita. Se você entrar no próprio site deles, tem imagem gratuita. Eu já dei essa dica, inclusive, no meu Instagram, com relação a usar imagens para vocês produzirem os seus conteúdos, né? Não só do feed, mas também tem vídeos em algumas delas que eu citei, como também nos stories, para você deixar um pouco mais criativo e mudar algumas coisas. Então, nessa opção aqui do Trello, ele tem um link com um desses sites que eu dei a dica, que é o Unsplash. É fantástico. Ó, eu escolhi essa aqui, tá? Que é essa de fundo, mas aqui tem várias opções. Vocês podem escolher outros temas. É só você digitar aqui. Se você digitar em inglês também, eu acho que vem coisas, mais variedade de coisas, tá? Como o Instagram, o nome é em inglês e também o gourmetizado, então eu deixei esse mesmo. Então é aqui que você coloca o seu fundo, você padroniza aí na imagem que você quiser e qual fica aí condizente com aquilo que você quer passar. Como que eu separo minha organização do Trello? Como eu produzo conteúdo, eu preciso colocar os insights, né? E aí depois, durante a semana ou durante o dia que eu vou mexer, eu preciso ter esses conteúdos ali que eu for tendo insights e eu pegá-los e dividi-los, como que eu vou colocar, em qual formato eu vou colocar. Bom, com relação aos insights, como que eu faço? Toda vez que eu tenho alguma dica, eu anoto num papel mais fácil, eu deixo um bloquinho, eu marco no celular, algum lugar que eu tenho um insight para depois passar aqui no Trello para eu não esquecer. Então, o básico é isso. Quando você tem os insights, quando você abre caixinha de pergunta, quando você faz as enquetes, quando alguém te manda um direct, quando alguém te fala alguma coisa no comentário, e vale fazer um post por isso, porque é uma dúvida muito pertinente do seu público-alvo, anote e jogue aqui.
eu criei um card aqui no Trello que chama Insights de Conteúdo. Eu vou explicar certinho como vocês criarem, tá? Chama Insights de Conteúdo, que é onde eu jogo todas essas dicas. Então, por exemplo, assim, aqui, eu vou clicar aqui, né, no cardzinho, é só vocês clicarem, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, dica Instagram. Dicas de como aumentar visualizações. Stories. Então, aqui, vamos supor que aqui eu fui ter. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Então, aqui eu vou colocando as dicas que eu vou pegando, as dicas que eu vou tendo e vou jogando tudo aqui. Na lateral aqui, eu criei o quê? Uma legenda. Eu vou explicar por quê, conforme eu vou mostrando para vocês. Essa legenda aqui é legal porque eu consigo deixar mais visível rápido. Apesar de eu saber, logicamente, quando a gente acostuma com a ferramenta, você já acostuma com aquilo que você está fazendo. O processo fica muito mais fácil. Mas como é muita informação, eu consigo aqui visualizar melhor. Então, o que eu faço? Eu coloco por cor. Segunda, eu já coloquei aqui. Aonde eu mudo essa cor? Você muda aqui, ó. Você vai clicar no card que você digitou, como eu digitei aqui, ó. Tá vendo? Quando você clicar no cardzinho que você digitou, você coloca em etiquetas. Etiquetas já são as etiquetas. Se você criar uma nova etiqueta, ele não vai dar a opção, porque ele é só pro pago. Mas essas pré aqui, você já consegue usá-las. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, a laranja na terça. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome dela. Tá vendo que tem vou voltar aqui, ó. Quando você escolhe uma cor, você pode editar essa cor. Então, vou colocar que aqui é terça-feira. Opa, aqui, terça-feira, tá? Então, esse cardzinho de terça-feira, ele fica aqui. Então, o que acontece? Eu consigo colocar depois as cores para facilitar para mim, para eu encontrar depois a terça-feira para eu colocar no meu conteúdo quando eu for arrastar ele para a data. Por que eu coloquei segunda e o segunda tá com a capa aqui? Para a legenda, você pode fazer da seguinte forma, eu vou dar essas duas opções. Ou você coloca dessa forma aqui, que eu acho mais fácil, porque é maior, ou essa forma aqui, que você coloca a corzinha somente em cima e deixa escrito embaixo. Eu, na minha opinião, para minha legenda, eu prefiro assim. Como que eu faço? Vou voltar aqui no terça-feira, tá? Eu vou tirar aqui a etiqueta. Vou tirar, inclusive, aqui. Vou voltar. Vou desmarcar, tá? E onde eu vou? Quando você clicar aqui, você cria o card. Simone, como é que eu faço para pôr essa cor aqui que você colocou? Clica nele. Vem aqui em capa. Na capa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escolher a cor que você quer. Vou escolher a laranja. E aí, ela vai te dar as duas opções. Quais são as duas? A capinha na parte só no cardzinho, na parte do meio para cima, com a cor que eu optei. E na parte de baixo, escrito o meu texto, no caso, terça-feira. Eu prefiro esta que é geral, que essa geral é essa igualzinha eu fiz aqui. Que fica o fundo escrito terça-feira. Então, pronto. Já coloquei aqui terça-feira. Quarta-feira, eu vou colocar uma outra cor de etiqueta. Vou colocar a vermelha, por exemplo. No caso. A vermelha. E aqui, ó. E assim eu vou fazendo as cores do que significa cada legenda da minha semana, tá? Aqui do lado, essa padronização aqui, eu usei a mesma forma que eu fiz aqui, tá? Só que daí aqui é os temas. E depois, quando eu for decidir o dia que eu vou colocar, eu vou mostrar como é que faz, daí eu vou mostrar para vocês como é que fica legal a visualização disso. Eu vou dar duas formas de vocês fazerem a capinha aqui para distinguir. Por que fazer essa capinha? Porque, olha, antes eu fazia assim, por exemplo, feed, vídeo. Aí eu escrevi aqui, engajamento. Stories, por exemplo, que sejam os temas de conteúdo, só para
para exemplificar. Só que aqui ele ficava tudo tão cinza e não me dava e perto do outro, do lado, assim, eu ficava um pouco confusa. E com a cor, realmente, ele faz sentido nessa divisão. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, deixa eu separar esse aqui, só para... Vou tirar esse aqui, ó, vou pôr como arquivar. Então, o que eu faço? Eu repito o nome. Então, vou colocar feed, vídeo, aqui, certo? Mesma coisa para formar essa capinha, tá? Ou vocês colocam só vídeo, porque ali em cima já está escrito feed, aí é com vocês. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, eu crio uma capinha para ele, tá? Eu vou escolher aqui essa cor, venho aqui que eu gosto dessa daqui e deixo aqui. Então, o que eu faço? Eu dou uma subcapa maior e com uma visibilidade melhor de cor para eu dividir os meus conteúdos. No Stories eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, coloco Stories, coloco a etiquetinha, no caso vou pôr a... Opa, eu tô aqui, não, é nesse aqui, é no capa aqui, né? Vou pôr a roxinha, essa opção, e vou fazendo assim. Não tem problema que vocês já usaram as cores aqui, tá? Não tem problema, porque depois vocês vão ver como é que fica a visualização. Posso fazer com imagem igual esse aqui? Pode. Como que você faz? Quando você clicar ali na capa, que você tem a opção de capa, em vez de vocês virem na cor, embaixo vai estar a opção aqui. Eu vou tirar, eu vou remover para vocês verem. Então, ó, vou colocar de novo. Quando vocês vêm aqui, então, vocês vêm na capa, né? Em vez de pôr a cor, tem a imagem aqui de um splash. Então, vocês podem clicar, vocês podem pesquisar, tá? Vocês podem optar pelas que estão aqui pré-visualizadas, ou vocês podem pesquisar igual tem lá. Qual que é a crise disso? Ele fica muito, muito grande. E eu acho que daí, para mim, não é muito funcional, como ficou aquele lá. Então, por exemplo, esse daqui, né? Você pode optar do mesmo jeito também, metade imagem. Só que quando você faz a opção de metade imagem, ele não fica legal. Vou mostrar como é que fica. Ele fica muito grande, ó. Tá vendo? Eu acho que fica uma capinha muito estranha para colocar o conteúdo. A não ser que ela faça sentido com o tema que você está colocando, né? Se você tem sei lá, alguma imagem que remeta mesmo àquele tema, aí se você achar funcional, eu realmente prefiro colocar a cor, porque eu acho que fica muito mais interessante e é mais fácil até de eu poder manusear. Então, eu vou colocar essa aqui só para visualizar. Então, basicamente, como que eu divido? Eu coloco uma legenda, tá? Que aqui eu coloco as cores de cada dia. Coloco os insights do meu conteúdo, que aqui eu vou digitar tudo que vem, tudo que eu tenho, tudo que eu anoto, tudo que é conteúdo, que eu ainda não escolhi o formato, porque eu vou colocar o tema primeiro. Porque o importante é você ter o tema. Depois que você tem o tema, você escolhe o formato. Por quê? Porque quando você tem um tema definido, dependendo de como você vai passar essa abordagem, você pode dividir em vários formatos. Pode ser um formatinho mais curto, para você falar um pouquinho de stories. Pode ser um formato em vídeo, para você explicar um pouco melhor. Pode ser um formato em carrossel, para você fazer um passo a passo. Então, você define qual é a estratégia que você vai usar para aquele conteúdo, tá? Então, eu deixo primeiro os insights, depois eu coloco o formato. Então, aqui eu coloco aonde eu vou colocar isso dentro do meu Instagram. Se é no feed carrossel, se é feed vídeo, se é stories, se é reels. E aí eu vou colocando as coisas. Se é reels, se é IGTV, se tem mais algum outro tipo de conteúdo que eu faço, se tem mais alguma outra coisa que eu quero fazer, eu coloco tudo aqui. Inclusive, eu tô mudando a minha identidade visual e eu também criei nesse mesmo quadro, uma planilhinha da minha identidade visual, também separadinha por cor, tudo bonitinho. Por que que eu deixei aqui? Porque eu gosto sempre de deixar tudo junto para eu não esquecer algumas coisas. Porque às vezes eu tô mexendo em alguma coisa e eu lembro de colocar alguma coisa que eu preciso fazer na próxima identidade visual. Então, já tá aqui, fica muito mais fácil. Mas eu separo, tá? Ela fica mais pra cá. O que que eu faço depois? O último, depois que vocês escolheram todos eles, você coloca como arquivos da semana. O que que é o arquivo da semana? Tudo que você concluiu, você coloca aqui, tá? Você pode deixar por uma semana ou um mês, se você quiser, deixando toda semana, né, de tudo que você já produziu, o que é interessante, porque se você pegar todos os conteúdos que você for postando e for colocando aqui,
você vai ter uma sequência de tudo aquilo que você produziu durante o mês e você pode reciclar esse mesmo material, porque aí vai estar mostrando se você fez no feed, se você fez nos stories, se você fez no IGTV, se você fez Reels, e você pode mudar o formato e fazer no outro mês de uma outra forma, passando uma outra linguagem sobre o mesmo tema, tá? Isso é uma forma de você reciclar o conteúdo. Mas se você quiser, toda semana que você vai começar a mexer no seu conteúdo, se você mexe semanal e quiser limpar, também fica a seu critério. Então, voltando aqui, vou ensinar agora como colocar esse emoji. Vocês conseguem colocar um emojizinho até para dar uma corzinha. É muito simples, vocês vão clicar na palavra, vão vir aqui com o mouse do lado direito, vai clicar em cima e vai dar emoji. Aí vocês escolhem o emoji que vocês querem colocar. Tem todos aqueles que a gente já conhece, os tradicionais, né? Tem todos eles aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Quando você coloca, eu ponho antes, né? Justamente porque eu sei que vai apagar o que estava escrito. Então, vou colocar a imagem aqui, ó. Imagem / carrossel, que era o que estava escrito antes. Então, eu coloco um emojizinho para dar cor. Percebe como fica mais bonito? Antes, o meu Trello tava só assim, ó, os cards dessa forma, no máximo as etiquetas, e as etiquetas não tinham dado, não tinha a semana, os dias, né, no caso, segunda, terça, quarta, quinta. Então, ficava uma coisa assim, não dava uma separação, e agora eu fazendo dessa forma, achei que ficou muito melhor. Tem outros jeitos de você fazer, vocês podem ser criativos e usar da melhor forma, mas essa foi que eu encontrei, que eu achei super legal. Como que eu faço depois a divisão dos meus conteúdos? Vamos supor que eu digitei tudo aqui, já tá tudo com a legenda, tá tudo bonitinho, preenchido, com as corzinhas, e eu vou colocar essa dica de Instagram. Como que eu vou fazer essa dica de Instagram? Eu acho que eu vou fazer um stories, que eu quero dar uma dica meio rápida, e eu vou dar um quadro uma sequência de 4 stories, aí eu quero fazer no stories. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, aí aqui dentro dele, eu descrevo o que eu vou fazer, tá? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, falar sobre como iniciar no Instagram. Depois o próximo passo que eu vou dar, ou alguma coisa que eu acho importante, tá? Aí, o que dá para você fazer? Um checklist. Você coloca aqui, ó, tipo, aqui pode ser um título que você vai fazer. Produzir texto, adicionar. Aí você coloca um outro item, produzir o formato, né? Formato. Postar, que é a última parte daí do material. Então, o que é esse checklist? Você pode ir colocando aqui, ok. Você pode colocar aquilo que você está em produção. Então, se você tem que produzir o título, por exemplo, você coloca aqui como é que ele tá. Você vai clicando, ó, tá vendo? Quando você clica no próximo, ele vai dar essa barrinha aqui, é normal, tá, gente? Ele não vai dar, por quê? Porque você ainda não produziu. Deixa eu só fechar aqui para mostrar. Então, vamos lá, eu tô aqui, né, no Instagram, pode ver que ele criou aqui as etapas, né, dessa produção. Então, aqui, ó, eu vou colocar que eu estou produzindo o texto, ele já entra na primeira etapa, então por isso que não dá minha opção. Mas vamos supor que eu já produzi o meu texto, já entrei aqui, ó, eu edito aqui mesmo, tá? Às vezes eu uso o Google para poder Docs, para eu poder digitar o texto, para conferir algumas coisas, e depois eu jogo aqui para deixar registrado. Então, vamos supor que eu digitei todos os textos que vão aqui, tá? Tudo que foi feito. Pronto, digitei o texto, já produzi meu texto. Agora eu preciso produzir o formato que eu vou fazer, né? Então, já escolhi o formato. Agora eu preciso postar. Então, você vai clicar nele que você já postou. Ou seja, você concluiu todas as fases ele dá que todas as fases dele está concluída. E com relação à semana que eu vou colocar, é isso que eu quero mostrar. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui, deixa eu ver aqui, na terça-feira, né? Como eu tinha colocado. Aqui, ó, quando você nomeia, olha o que acontece. Eu vou escolher a terça-feira porque o resto eu não escrevi ainda. Aqui eu vou só escrever esse aqui também, para poder mostrar a quarta-feira. Mas você pode renomear, tá? Aqui, essa aqui, ó, vou colocar como segunda, que já são as que estão colocadas, tá? Ó, então a segunda-feira
E quarta é o que eu coloquei. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Etiqueta. Eu coloquei ele como segunda. Aí, o lance da etiqueta é esse. Quando você digita aqui, ó, a data, né? No caso, a segunda, que é o azulzinho aqui na tela, que se refere a ela, você clica nela dessa forma, ó. Quando você clicar no material, tá vendo aqui? Clica em cima, ele vem a segunda. Então, o que eu acho interessante, por isso que visualmente ele ficou muito mais legal. Quando eu estou aqui produzindo material e eu decidi que esse aqui eu vou fazer mais um com vocês para vocês entenderem melhor. Eu já visualizo aqui a data que eu vou fazer. Normalmente eu faço os conteúdos ou na sexta ou na segunda, depende muito da semana. Mas vamos supor que eu coloquei na sexta-feira, escolhi aqui os conteúdos que eu vou colocar, já coloquei o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta, enfim. Vamos supor que eu já deixei tudo definido. Então, esse daqui eu vou colocar um post de vídeo, vou fazer um vídeo sobre como aumentar as visualizações nos stories. Então, eu venho aqui, arrasto, resolvi fazer um vídeo. Faço o checklist lá, se eu tiver que fazer, tá? Não é obrigatório, mas se quiser fazer para ficar mais padrãozinho, faço o checklist. Coloco a etiqueta do dia que eu vou pôr, eu vou colocar ele na terça, porque na segunda eu resolvi fazer alguma coisa mais focada nos stories. Então, eu quero pôr ele na terça. Venho aqui. A hora que você já faz em um, todos já ficam, ó, senão ele some. Se você clicou em um, seja ele qual for, tá? Clicou em um, todos eles mostram. Então, você já deixa pré-definido a sua semana. Você já sabe que na segunda você vai ter um story, você pode ter um post no feed também que você já queira colocar aqui. Você sabe que na terça você tem esse material. E se você tiver conteúdo para stories na terça, você já põe aqui. Vamos supor que eu vou fazer uma enquete. Eu já deixo aqui marcado como segunda-feira. Aqui eu faço a descrição da minha enquete, que é muito legal você já ter uma descrição, pelo menos um insight daquilo que você tem em mente, né? Daquilo que você quer colocar lá para fazer a enquete. Então aqui você já tem essa visão. Uma outra forma de você usá-lo desse mesmo jeito, apenas alternando, é onde está o conteúdo, não, essa parte aqui, esses dois. Pode deixar desse mesmo jeito, mas onde está feed, vídeo, stories, reels e GTV, você colocar como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, aqui na legenda, você coloca IGTV, stories, reels, aí você faz dessa forma. Dá do mesmo jeito, você só vai mudar a visualização de como você vai fazer, porque daí como que ele ficaria? Suponha que seria aqui segunda-feira, né? Segunda-feira. Aqui também ficaria segunda-feira, né? Segunda-feira. Então, aqui, ó, como que você faria? Aqui, ele mudaria da seguinte forma. A segunda-feira, eu vou colocar aqui, que é um post carrossel. Que seja esse azul aqui, ó, ele é tudo que é post carrossel, eu vou colocar em etiqueta azul. Então, eu resolvi que na segunda-feira eu vou colocar um post carrossel em azul. Então, aí ele me mostra a segunda-feira. Então, vocês podem fazer dessas duas formas, daí fica o que fica melhor para vocês. Eu acho super funcional esse também, porque quem gosta já de controlar os dias pelo dia da semana, e acha mais fácil, né, de visualizar e deixar aqui, aí vamos supor que aqui também tem um post, uma enquete, né, então aqui, ó, vou deixar aqui, ó, uma enquete, segunda-feira, aqui, peraí, que aqui eu não mudei, peraí, vou mudar aqui, eu tenho que mudar, carrossel, então aqui, ó, ele já vai mudar. Caramba. Carrossel. Então, ele colocou aqui para mim que na segunda-feira eu vou ter um post carrossel. E aqui eu vou colocar, vamos supor que a terça aqui eu vou mudar para stories. Laranjinha vai ser o stories. Então, eu vou arrumar lá a etiqueta, porque a etiqueta tá com data diferente. Então, eu vou lá arrumar. Etiqueta, tá como terça, vou colocar aqui como stories, né? Porque agora eu mudei o formato só. Vou colocar aqui.
E esqueci de clicar. Stories, tirar esse aqui. Pronto. Opa, clicar bem em cima, se ele não mostra. Aí, ó. Tá vendo? Então, como que ele ficaria? Aqui você, então, pode fazer dessa seguinte forma, né? Ou mostrar, só que aqui como eu mudei um, ele vai mudar todos. Mas aqui pode ser pelo tipo de conteúdo na parte de cima e você colocar as datas da semana nas etiquetas, ou ao contrário, você coloca nas etiquetas o tipo e o formato que você vai colocar o seu conteúdo e aqui corrido a semana, né? Os dias da semana. Também fica super funcional, porque daí, olha, você pode, na sexta-feira você já se programou, você sabe, você entrou na segunda aqui, você já sabe tudo que tá aqui, né? Se você ainda não produziu o seu material, mas está aqui já tudo programado na sua cabeça, você já produz. Se você já produziu, já deixou lá no estúdio de criação programado já a arte, porque você já produziu, aqui você só controla para ver se está tudo certo e põe seus stories do dia. Então, assim, ele é muito funcional. Ele dá para fazer muita coisa, dá para você deixar colorido, não só o fundo, como também essa parte estrutural dele, para ficar muito mais visível de você entender. E assim, quando você visualiza aquilo que você está fazendo, você sabe exatamente como que está esse volume, né, do seu conteúdo, né? Como que você está conseguindo fazer esses seus conteúdos. E quando você depois que você faz, como eu expliquei, vamos supor que eu fiz, né? Já passou a segunda-feira e na terça-feira eu já posso arquivar aqui que deu tudo certo, meu post saiu, meu stories foi feito, aí arquivados da semana. Aqui, só que daí a única coisa que você vai ter que fazer é, por exemplo, aqui documentar, se você deixar desse jeitinho aqui como segunda-feira, porque ele não vai dar o dia que você fez, né? Então ele vai dar apenas o que você fez, o formato que você fez, mas daí é só você escrever ali dentro na descrição, carrossel foi segunda-feira, por exemplo, que fica super funcional também. Então, assim, esse é o jeito que eu uso o Trello. Eu uso desse jeitinho que tá aqui, ó, eu coloco não por dia da semana em cima, eu coloco pelo tipo de formato, né? Mas eu acho também super funcional esse outro, que é controlar pelo dia da semana, e aí a etiqueta vai pelo formato, e coloco esse monte de emoji aí, faço esses cardzinhos coloridos, que eu acho que é super legal, fica colorido, fica bonito, e também coloco essa foto de fundo também para dar aquele ar, né, do trabalho e tal, e exatamente essa imagem que tem no meu. Se vocês ficarem com alguma dúvida relacionada a como montar ele, como é que eu fiz, se não conseguiu entender muito bem sobre como colocar etiqueta, sobre o emoji, eu até vou fazer mais uma vez o emoji aqui, ó, clicou em cima, ele fica azulzinho, tá? Ficou azulzinho? Clicou por cima de novo, ele dá a opção do emoji, tá? É muito simples. Lembrando que quando você coloca o emoji, ele vai assumir o que você escreveu. Então, se vocês quiserem colocar o emoji antes de escrever, aí depois vocês escrevem e aí vocês colocam exatamente aqui. A função dessa parte de baixo aqui, né? Desse aqui, é exatamente para poder deixar mais coloridinho o que você escreveu aqui. Então, daí vocês escrevem novamente para poder controlar. Então, se ficar alguma dúvida com relação a esse conteúdo, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou respondendo para vocês, eu vou ajudando. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é @SimoneGPrates, tem muito conteúdo, muita dica lá, e eu vou te ajudar com certeza a usar o conteúdo de forma estratégica para se posicionar com o seu Instagram aqui.